e vamos ver qual é a nossa carta na manga do programa de hoje. Hoje não é um vídeo, é uma imagem. Vamos ver o que a produção preparou aí pra gente. Vamos encher essa tela aí. Uma entrevista que o Lula deu à revista Playboy em 1979, já bem antiga, julho de 79. Já se vão aí 44, 45 anos. E aí, qual é a pergunta ali, né, da revista Playboy? Alguém mais que você admira, né? Perguntando aí personalidades que o Lula admirava na época. Ele fez uma pausa, citou ali Mao Tse-tung, também lutou por aquilo que achava o certo, lutou para transformar alguma coisa. Diga mais. Por exemplo, o Hitler, mesmo errado, tinha aquilo que eu admiro no homem. O fogo de se propor a fazer alguma coisa e tentar fazer. Aí Playboy pergunta, quer dizer que você admira o Adolfo? O Lula, não. O que eu admiro é a disposição, a força, a dedicação. É diferente de admirar as ideias dele, a ideologia dele. E entre os vivos, Lula pensa Fidel Castro, que também se dedicou a uma causa e lutou contra tudo. Mais alguém? Khomeini. Eu não conheço muito a coisa sobre o Irã, mas a força que o Khomeini me mostrou, a determinação e tudo mais, é algo admirável. Ele não mudou nada. É o mesmo Lula. É a mesma pessoa. Passaram 45 anos, ele teve a chance de ser, teve posição de ser estadista, que nunca foi, mas teve a chance de aprender, de ler, de conviver, de ver. E se ele fizesse uma entrevista com ele hoje, perigoso ele responder as mesmas coisas. Com essa sinceridade toda. É o mesmo surfista. É o mesmo surfista. Mas deixa eu fazer um outro comentário, Renato. Esse quadro é muito bom, né? Ele leva a gente para outro tempo. Mas o que o Brasil deveria fazer? Deveria fazer o que fez o Barão do Rio Branco. O Luiz acabou de fazer referência. Quando veio a República, o Brasil entrou em desordem financeira, credibilidade. O Marechal Deodoro ficou arrependido. O Floriano Peixoto deu um golpe em cima do golpe. Aí veio o Prudente de Moraes. Quando veio o Campos Salles, começou a resolver. Em 1902, chegou o Rio Branco. E o Rio Branco falou assim, o que nós temos que fazer? Nós temos que realinhar nossos interesses para os Estados Unidos. Primeira coisa. Inglaterra, ok. Primeiro ponto. Vamos para os Estados Unidos. Vamos abrir uma embaixada em Washington, vamos mandar um representante lá. Depois, relações não excludentes. A gente tem que ter relações com todos os povos. Soberano, respeito ao interesse nacional. Autodeterminação dos povos, conceitos que ficaram na nossa história e fizeram do Brasil o seu que é, pela sua originalidade, pelo seu, vamos chamar de padrão civilizatório, eu não gosto muito desse negócio, mas um padrão civilizatório brasileiro, pelas suas características muito, muito peculiares, um país grande, com potencial e tal. E foi vindo com os trancos e barrancos até o século XXI, nesse modelo. O que aconteceu depois, nesse período agora, nos últimos 20 anos, é que ele perdeu isso completamente. O que ele deveria fazer agora? Vou nessa conjuntura que o Gianfranco explicou. Turco. Putz, não é possível. Jean Turco, desculpa, mas o Jean Turco explicou. O mundo não é mais aquele que você também acabou de citar, não é mais aquele do final da Guerra Fria. O mundo é muito mais complicado. O que a gente deveria fazer? O que o Rio Branco fez? O Brasil tem tamanho para se posicionar com altivez, com serenidade, com relações não excludentes, né? Com respeito à autodeterminação dos povos. Não precisa dar show de horror. Agora, deu show de horror e agora vai ter que sair. Vai custar muito caro para o Brasil fazer isso. E ele já tem experiência de como fazer. Pois é. Comentário político aqui, porque o Lula citou Hitler e a história de Hitler é muito clara. Ele não tinha maioria. Sabe quem ajudou Hitler a ser o Hitler? Uma palavra que nós conhecemos muito bem na nossa política. Centrão. Foi o Centrão que viabilizou Hitler na Alemanha, em 1933. Eles não tinham maioria, tinham 30%, 33%, nessa faixa. Nunca passaram disso. Nunca conquistaram mais do que... Então, quem é que tinha os outros 70%? Uma parcela era comunista, socialista comunista extremado, mas a maior parcela do parlamento era Centrão. Era Partido Social Democrata, era o PSD, era os PSDB, era os PMDB, era os Podemos, era os republicanos, era todo esse pessoal aí que está dando sustentação para o Lula atual.
Então, se a gente não entender que o centrão é o que é a massa de manobra aqui, é os parlamentares que são eleitos sem nenhuma noção do que a gente acabou de tratar aqui agora. Imagine isso, que o maior bloco que tem hoje na política brasileira, não só federal, como também local, o maior bloco é o centrão. É o pessoal que não sabe nada de política externa e está entregando a agenda política a esse grupelho, no melhor dos casos, desqualificados, mas que certamente boa parte deles é mal intencionado. E então, esse é que é o problema. O brasileiro, como eleitor, precisa não escolher centrão. Se ele não continuar escolhendo centrão e achar que vai ter um resultado diferente, não vai ter, sabe? Porque o centrão não tem agenda para o país. Ele não passa julgamento nisso que a gente está falando aqui agora. Eles não entendem as propostas da direita, também porque a direita não vocalizou as propostas de uma maneira efetiva ainda. Então tem um certo vácuo da direita, em termos propositivos, um centrão que não sabe absolutamente nada do que é a proposta, seria a proposta da direita, não entende nada de relações externas, não tem projeto nenhum para o país, são vereadores federais que estão ali, e é o maior bloco, 250, 300 deputados, e você tem uma minoria, que esse de fato é o problema. Então você vê uma minoria que comanda todos os sistemas, todas as instituições estão fazendo esse acharque criminoso, sistemático em cada uma das instituições. Já falei do que eles estavam fazendo, acharque contra os juízes no judiciário. Estão fazendo acharque contra diplomatas no Itamaraty. Acharque na Polícia Federal, destacam grupos para representar a opressão política que eles querem dentro da Polícia Federal. A mesma coisa nas Forças Armadas e as diversas instituições. Mas é um grupo muito pequeno, sem representação popular. E onde é que está a representação popular? Elegeu a maioria, centrão. Então, se a gente não está falando com o eleitor essa mensagem de uma maneira muito clara, eu não sei como mais, porque eu já falei tantas vezes desse tema, já bati nesse bumbo de tanto por cima, por baixo, do lado, eu ainda não vi reverberar isso. Eu sou o único falando mal do Centrão. Até alguns deputados falam, não fala mal do Centrão não, porque depois eles vão bloquear vocês na comissão, não vai querer passar teu projeto. Eu falei, meus amigos, estamos aqui num momento de crise institucional, de mudança de 180 graus de rumo de país, vai ter efeito social, vai ter efeito econômico, gerações adentro. E você aqui, não, porque eu não vou ter uma posição na comissão, porque o Lira vai retaliar, porque o Centrão tá lá na mesa, comanda a mesa da Câmara, é o que o pessoal gosta, do negociador que entrega o legislativo. Então, o eleitor precisa prestar muita atenção. Quem são os partidos de Centrão e eliminar eles, diminuir a participação deles na política. E começar a optar por um lado. Que lado que vocês estão? Quer ir para a esquerda? Então já sabe o resultado. Estamos indo para a esquerda. Então estão felizes aí com o resultado. Agora, se vocês não estão felizes com o resultado, vocês têm que ir para a oposição. E ser bem nítidos aí quais são os partidos nitidamente na oposição. Perfeito. Jean Turco pediu a palavra? Sim, Renato, rápido. Sobre aquela carta na manga na entrevista de Lula, acho interessante por 3 motivos. Nessa entrevista ele cita que tem como modelos, ídolos que gostam de algumas coisas dele, de 3 pessoas, por um lado, muito diferente entre eles. Hitler, Castro ou Ayatollah Khomeini, né? Mas primeiro, eu nem associo muito a Hitler, porque ele mesmo fala abertamente que ele não concorda com as ideias dele, só fogo ele teria dentro, etc. e tal. Mas primeiro, breve comentário, não é nem verdade. Na verdade ele concorda com Hitler mais do que ele mesmo pensa. Por quê? O nazismo é uma abreviação da palavra nacional-socialismo, que é o quê? Socialismo nacionalista. Hitler era um socialista nacionalista. Então ele é socialista como Hitler, ele é nacionalista também, e ele está aparentando um certo antissemitismo também nessa última época. Então, talvez não discorde tanto assim. Segundo, o que essas 3 figuras aparentemente muito diferentes têm em comum, eu diria que são essencialmente 2 coisas. Que são 3 grandes líderes que mandam no país todo, né, de forma ditatorial, e 3 que são 3 figuras carismáticas, claro, para o mal, no caso, mas 3 líderes carismáticos. Isso demonstra que o interesse dele é este. O que ele aprecia na pessoa é essa liderança, este poder carismático. O que ele quer é mandar num país, é ter essa atitude ditatorial.
O Ayatollah Khomeini foi quem fez a Revolução Islâmica, a República Islâmica. O que isso tem a ver com o Castro e Hitler? Isso demonstra que então, para Lula, o que importa não são as ideias, ele mesmo fala, não é o conteúdo programático das ideias. É o fogo que eles teriam dentro, que eles se predispõem a fazer uma coisa e fazem, qualquer coisa que seja, então. É qualquer coisa. Ou seja, o que importa não é o fim, não é o objetivo. O que importa é o meio. O que isso mostra é que ele é um maquiavélico, no sentido técnico da palavra, que estaria disposto a implementar tanto o plano X como o plano Y, com o maior fogo dentro. Ou seja, é um oportunista, que não acredita em nada. E quem não acredita em nada, acredita em tudo. E está disposto a fazer acreditar tudo, qualquer coisa. Ele não acredita em nada, e a única coisa na qual ele acredita é ele mesmo. Este é o projeto, este é o plano, ele mesmo, contra tudo e todos.